Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versículo 54. Amém? Todos encontraram? Nós vamos ler do versículo 54 ao 62. Diz assim: Então, prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreende o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje, 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Amém? Meus irmãos, eu coloquei como um tema dessa mensagem as oportunidades de Deus em nossas vidas. Aqui a gente lê um texto que fala sobre a vida de Pedro, talvez uma das passagens mais conhecidas quando a gente lembra sobre a vida de Pedro. E esse fato ocorreu quando, pouco após Jesus ter sido preso ali no Getsemane, pouco após Judas ter traído o Senhor Jesus e vieram ali pegar o Senhor Jesus no Getsemane e conduziram Jesus até a casa do sumo sacerdote da época, que era Caifás. E quando capturam a Jesus, quando prendem a Jesus e levam ele até a presença do sumo sacerdote, Pedro estava acompanhando a Jesus de longe, seguindo de longe. E quando ele chega até o local, quando Jesus chega até o local, quando Pedro também chega até o local, ele começa a ser reconhecido por alguma daquelas pessoas. Algumas daquelas pessoas olharam para Pedro e falam: eu já vi ele, você andava com ele, você estava com ele. A Bíblia diz que até o jeito de falar de Pedro denunciava Pedro. As pessoas olhavam para ele e reconheceram ele, identificaram que ele era um galileu, muito provavelmente, talvez pelo sotaque dele. E Pedro, ele começa ali a ser confrontado por essas pessoas. As pessoas começam a questionar: você estava com ele, eu vi você com ele. E ele, por 3 vezes, ele negou que ele conhecia Jesus. E no Evangelho de Mateus diz que na 3ª vez que ele negou a Jesus, ele chegou a praguejar e a jurar, dizendo que ele não conhecia o Senhor. Então ali, após ele ter negado que conhecia ao Senhor Jesus, durante 3 vezes o galo cantou e ele se lembrou das palavras de Jesus. E naquele momento, na 3ª vez que ele nega ao Senhor Jesus, a Bíblia diz no versículo 61 que a gente leu aqui do texto, que o Senhor Jesus, ele fixou o olhar em Pedro. E Pedro olhou para Jesus e ele saiu ali do local e ele chorou amargamente, diz assim. Eu imagino, meus queridos, como estava naquele momento o coração de Pedro, como estava ali a mente daquele homem que tinha todo um histórico com o Senhor. Talvez ele estava ali com o coração dele completamente destruído. Talvez ele estava ali lembrando, de todo o histórico dele com o Senhor. Talvez ele estava se sentindo ali o ser humano mais indigno do mundo. Sujo, indigno, alguém, que ele negou aquele que um dia, aquele que um dia o chamou para segui-lo, enquanto ele era simplesmente um pescador. E é interessante que quando Jesus chama Pedro, quando Jesus tem o seu primeiro contato com Pedro e chama ele,
Pedro, que na verdade era conhecido como Simão, né? Jesus, assim logo no momento que chama ele e escolhe a Pedro, ele então dá a ele esse nome, ele o chama de Pedro. No aramaico, ele chamou de Kefa, que significa pedra. E o fato de Jesus ter dado a ele esse nome, na verdade, revela muito sobre um caráter novo, um caráter que Jesus iria forjar em Pedro no futuro. E aqui, meus irmãos, eu já consigo extrair uma primeira lição que se aplica para as nossas vidas. No momento em que Jesus te chamou, no momento em que Jesus te escolheu, assim quando Jesus olhou para você e te escolheu para caminhar com Ele, Ele já estava identificando na sua vida virtudes e um potencial que Ele iria trabalhar durante toda a sua vida. Talvez coisas em você que você nem sabe que é uma virtude em você. O Senhor Jesus, assim que Ele te chamou, Ele já conhecia e Ele vai continuar trabalhando na sua vida durante toda a sua vida. E sabe, meus irmãos, Pedro, ele é um dos discípulos que é mais citado nos evangelhos. E ele tem algumas características extremamente marcantes, né? Pedro era uma pessoa que tinha um temperamento muito forte, sanguíneo. Ele, por muitas vezes, agia por impulso. Pedro, ele era uma pessoa extremamente comunicativa, né? A gente percebe isso porque a gente vê nos evangelhos que ele agia como uma espécie de porta-voz dos discípulos. Durante muitas vezes, situações ali, ensinamentos que Jesus estava proferindo, Pedro, ele era sempre um dos primeiros a se manifestar sobre o assunto, ele era um dos primeiros a se posicionar sobre qualquer assunto, sobre qualquer acontecimento. Pedro sempre marcava a presença dele. Mas a gente também observa e a gente percebe em algumas atitudes de Pedro, conhecendo todo o histórico dele, que ele por muitas vezes se mostrava uma pessoa inconstante. E certa vez Jesus, ele está ali reunido com seus discípulos e Jesus pergunta aos seus discípulos: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Eles estavam viajando muito, passando por muitos lugares. Então ele ali reunido com seus discípulos, ele pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? Então os seus discípulos respondem a Jesus: olha, Senhor, uns dizem que o Senhor é João Batista, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor pode ser qualquer outro profeta. Jesus olha para eles: beleza, e vocês? E vós? Quem vós dizeis que eu sou? E aqui a gente vê que entra em cena Pedro. Pedro se põe e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus, perante todos os discípulos, ele olha para Pedro e diz: bem-aventurado tu és, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que estás no céu. Ou seja, eu imagino ali a euforia de Pedro, sabe? Do próprio Senhor Jesus, reconhecer diante de todos os discípulos ali que ele teve uma revelação do próprio Deus. Eu imagino, isso é pensamento meu, né? Porque a gente, né, vê pelo temperamento aqui de Pedro, eu imagino ele, né, estufando o peito ali, sabe? Ficando extremamente orgulhoso, porque o próprio Jesus reconheceu que ele teve uma revelação de Deus. Isso é algo fantástico. Mas pouco tempo depois mesmo, porque é logo na sequência do texto, se você for ver, o Senhor Jesus, ele começa a conversar com seus discípulos. O Senhor Jesus, ele começa a explicar aos seus discípulos algumas coisas que iriam acontecer com ele em Jerusalém, que ele iria começar a sofrer na mão dos anciãos, nas mãos dos escribas, nas mãos dos fariseus. E o Senhor Jesus revela aos seus discípulos que ele iria morrer também e que ele seria ressuscitado ao terceiro dia. O Senhor Jesus começa a compartilhar ali aos seus discípulos coisas profundas do seu propósito, aquilo que ele veio fazer na terra. Então Pedro, novamente Pedro, ele chamou Jesus à parte e Pedro começou a reprovar o Senhor Jesus. Pedro diz: Senhor, tem compaixão de ti, Senhor.
Isso de modo algum te acontecerá, Jesus. Deixa para lá esse assunto, Jesus. Jesus, vem cá, Senhor, você deixa para lá isso aí. Jesus olha para Pedro e dá no meio de Pedro. Arreda Satanás. Você não cogita das coisas de Deus, você cogita das coisas dos homens. Pedro, que há pouco tempo acabara de ter uma revelação no coração do próprio Deus acerca de Jesus, Jesus agora o repreende, arreda Satanás. Cara, a Bíblia, ela é fantástica, porque ela expõe os homens, ela expõe as pessoas exatamente como elas são. E Pedro, ele é exatamente igual a mim e a você. Num dia a gente está cheio da fé, cheio do poder do Espírito, a gente está sendo usado por Deus, Deus fala com a gente recebe a palavra, e a gente ali no trabalho, ali na faculdade, junto com a família, a gente consegue ser usado por Deus e passar as verdades dele, e ser usado para alcançar e tocar uma vida. Mas talvez no dia seguinte, você pode agir por impulso da sua carne, você pode agir de acordo com as suas próprias convicções, você pode ferir pessoas, você pode ser usado pelo diabo. Isso a gente aprende aqui claramente com a vida de Pedro. E Pedro, ele é uma das maiores referências para aprendizado para nós, porque ele foi um daqueles 3 discípulos que esteve mais próximo a Jesus durante todo o período do ministério de Jesus sobre a terra. Pedro foi um desses 3. Pedro, Tiago e João. E nós podemos aprender também com as experiências que Pedro teve. Esse homem com esse temperamento explosivo, como já foi falado, com suas características pessoais extremamente marcantes, ele viveu algumas experiências sobrenaturais com o Senhor. Certa vez Jesus havia se ausentado dos seus discípulos e os discípulos precisavam atravessar até determinado lugar com um barco e já era de madrugada. E eles ali iniciaram a travessia e Jesus não estava no barco. Então a Bíblia diz que começou uma tempestade, as ondas se levantaram, os ventos estavam muito fortes, estava chovendo, estava de madrugada. E eles ali no barco, os discípulos, completamente amedrontados. Eu quero que você pare e construa essa cena na sua mente. Ali de madrugada, o barco sendo agitado completamente pelas ondas, a chuva caindo. Pessoas dentro de um barco temerosas acerca do que iria acontecer com as suas vidas. Então, de repente, eles veem alguém vindo em sua direção andando sobre o mar. E eles não reconheceram que era Jesus. Eles estavam pensando que era um fantasma que estavam vindo na direção deles. É o que o texto diz. Então Jesus se aproxima um pouco do barco e diz: calma, sou eu, tenham calma, sou eu. E novamente, quem que se manifesta? Pedro. Senhor, se és tu, mande que eu vá ter contigo. E Jesus diz: então vem. Só que, meus irmãos, você que já parou para construir a cena na sua mente, imagina a loucura de um homem sair de um barco para pisar no mar. E Pedro saiu daquele barco e ele caminhou sobre as águas. Tudo bem que foi por pouco tempo, porque logo ele começa a olhar o vento, ele ficou com medo, e ele começa a afundar, então prontamente o Senhor Jesus toma ele e o salva. Mas olha o tamanho da experiência que Pedro teve com Jesus. Pedro foi um homem que andou sobre um mar bravo, no meio de uma tempestade. Outra experiência extremamente marcante na vida de Pedro. Certa vez Jesus sobe ao monte e ele chama ali os 3 discípulos que eram mais próximos dele. E a Bíblia diz que Jesus ele é transfigurado diante deles, que o rosto de Jesus começa a resplandecer,
Ou seja, ali eles estão vendo a Jesus em sua glória. E Jesus está ali com Elias e Moisés. Um momento extremamente espiritual, sabe? Onde Jesus está se manifestando ali, revelando a sua glória. E quem se manifesta novamente ali no meio de um momento extremamente espiritual? Pedro. É impressionante, irmãos. Pedro está em todas. Pedro está em todas. E ele diz: Senhor, se o Senhor quiser, eu faço aqui 3 tendas. Faço uma tenda para o Senhor, outra para Elias, outra para Moisés. Eu estou pegando alguns exemplos, irmãos, para vocês verem que Pedro, ele teve experiências extremamente marcantes com Jesus. E aqui no texto que a gente leu no início, onde fala quando ele negou por 3 vezes a Jesus, momentos antes, o Senhor Jesus estava ali no Getsemane, em um dos momentos mais terríveis de agonia profunda. Chega Judas ali, dá um beijo no rosto de Jesus, indicando para as pessoas que era Jesus o homem que eles deveriam prender. E quando isso acontece, Pedro está lá. Ele desembainha sua espada e ele cortou a orelha direita de um dos servos do sumo sacerdote, que era Malco. Ou seja, Pedro, ele demonstra aqui todo esse seu ímpeto, todo esse temperamento sanguíneo dele, e logo na sequência nós nos deparamos aqui no texto que a gente lê em um momento crucial na vida de Pedro, e é um momento do qual o próprio Senhor Jesus já havia advertido a Pedro. O Senhor Jesus havia advertido a Pedro que antes que o galo cantasse, por 3 vezes o negaria. E Pedro responde a Jesus: Senhor, mesmo que seja necessário morrer contigo, jamais eu te negarei. São as palavras de Pedro. Então, meus queridos, todo esse ímpeto de Pedro, toda essa autoconfiança, tudo isso caiu por terra. E Pedro, por 3 vezes, ele negou o Senhor. Então acontece tudo aquilo que os irmãos conhecem. Jesus, ele é morto na cruz. Ao 3º dia, Jesus, ele ressuscita. Então Jesus, ele começa a aparecer a alguns discípulos. E em algumas dessas vezes que Jesus aparece, isso ocorre em uma praia, junto ao mar de Tiberíades, onde estavam 7 discípulos ali nesta praia. Eles haviam saído para pescar, e Pedro estava junto com eles. Então eles estão ali no barco, eles vão até determinado local, e um homem da praia, Jesus está gritando para eles, está falando para eles lançarem a rede em determinado local, que eles iriam apanhar muitos peixes. Isso de fato aconteceu. E eles voltam completamente eufóricos ali para a praia, e quando eles chegam na praia e encontram Jesus, Jesus está ali aguardando eles, já com um peixe assado e com pão para dar a eles. E aqui, meus queridos, começa um processo de cura, um processo de restauração na vida de Pedro. E eu quero, meus irmãos, que vocês prestem atenção em um aspecto muito importante. Pedro, ele negou Jesus por 3 vezes, sendo que na 3ª, como nós lemos no texto, o próprio Jesus fixou o olhar de Pedro. Jesus, ele foi, nessa história, a parte ofendida, amém? Jesus, ele foi a parte ofendida. Pedro, ele foi o ofensor. Então Jesus aqui, quando ele está nessa praia, ele, Jesus, que foi a parte ofendida, ele toma a iniciativa de buscar uma reconciliação com Pedro. E nas nossas vidas, meus irmãos, o processo de Deus, ele é exatamente o mesmo. Não importa, sabe, o tamanho do erro que nós tenhamos cometido, não importa o tamanho do buraco que nós tenhamos nos enfiado, a atitude de buscar a reconciliação, ela parte sempre de Deus para conosco, e nunca ao contrário. E isso é algo tremendo, e Jesus aqui, ele começa a ter uma conversa com Pedro, nesse processo de cura, nesse processo de restauração que havia
se iniciado naquele momento, Jesus, ele por 3 vezes, exatamente 3 vezes. Quantas vezes Pedro negou o Senhor, irmãos? Amém. Então Jesus aqui, ele, nesse processo de cura, de restauração, por 3 vezes ele pergunta a Pedro se Pedro o amava. E Pedro responde que sim, que o amava. E na 3ª vez que Jesus pergunta isso, Pedro, ele já estava triste, e ele olha para Jesus e diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, Jesus, tu sabes que eu te amo. E Jesus responde a ele: então apacenta as minhas ovelhas. Meus irmãos, Jesus ele é tão fantástico. Jesus ele é tão incrível que aqui, nesse diálogo, nessa conversa, nesse processo que ele inicia com Pedro, ele não somente está buscando a reconciliação com Pedro, ele não somente está buscando curar a vida de Pedro, mas aqui ele está restaurando e resgatando o propósito e a visão de reino na vida de Pedro, quando ele diz: então apacenta as minhas ovelhas. Jesus aqui, ele concedeu a Pedro uma oportunidade, e uma oportunidade incrível, uma oportunidade fantástica. E Pedro, a partir desse dia, a partir desse encontro que ele teve com Jesus, ele passou a ter um caráter totalmente transformado. Ele passou a ser realmente uma nova pessoa. Ele passou por uma experiência ali, após esse encontro que ele teve com Jesus, em Atos 2, quando o Espírito Santo é derramado ali no dia de Pentecoste e as pessoas recebem o Espírito, ele começou a partir daquele momento a ser usado por Deus de uma forma extraordinária. E começou a ter uma influência muito forte ali sobre a igreja primitiva. E logo após esse fato, quando o Espírito Santo é derramado ali em Pentecoste, ele vai e faz um discurso, faz uma pregação. E nessa pregação, a Bíblia diz que 3.000 pessoas creram naquela palavra e então foram batizados. Aquele Pedro, falho, impulsivo, com um temperamento sanguíneo, aquele homem que muitas vezes agia com um impulso, por mais com o impulso do que com a razão, ele agora começa a ser usado por Deus de uma forma extraordinária. Ele se encontra em uma cidade, se não me engano, Lida era o nome da cidade, e nessa cidade tinha um homem chamado Enéas. E ele vai até esse homem ele estava acamado havia 8 anos, pois ele era paralítico. E Pedro, ele olha para esse homem e ele diz: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta e arruma o teu leito. E imediatamente aquele homem se levantou. Pedro começa a desfrutar de experiências, agora ele sendo usado, ele sendo um canal de Deus para alcançar as pessoas, um canal de cura de Deus. E na sequência, logo na sequência, assim que ele sai de Lida e entra numa cidade chamada Jope, alguns homens vão procurar por ele e falam a ele sobre uma mulher que havia morrido. Era Tábita o nome dessa mulher. E Pedro então vai ali até o local onde ela estava. Eles estavam no cenáculo. E ele entra naquele local onde todos estavam reunidos. A Bíblia diz que ele pede para que todas as pessoas se retirem do lugar. E Pedro, ali, apenas ele e aquele corpo, ele se colocou de joelhos. Obrigado. Ele se colocou de joelhos e ele orou a Deus. Então ele se voltou para aquele corpo e ele diz: Tábita, levanta-te. Ele ordenou. E a Bíblia diz que aquela mulher que estava morta, ela se levanta e ela senta na frente de Pedro. Você está entendendo, meu irmão, a transformação, todo o histórico na vida de Pedro, como Jesus estava transformando o caráter de Pedro, como Jesus estava agora o enchendo e o usando de forma sobrenatural. E não somente, meus irmãos, de forma visível isso acontecia, não somente em demonstração de poder. Pedro, certa vez, ele teve uma visão de Deus,
onde nessa visão ele teve a compreensão de que o evangelho deveria ser levado também aos gentios e que não ficasse restrito apenas aos judeus. E Pedro aceitou e acatou essa palavra de Deus. Isso indica que Deus estava tratando com a humildade de Pedro, estava ali fazendo com que ele se tornasse uma pessoa submissa. Ou seja, Pedro ele passa a ter um caráter completamente transformado por Deus. Tudo isso aconteceu na vida de Pedro, meus irmãos, porque um dia, ali naquela praia, o Senhor Jesus, naquele processo de cura e de restauração que ele iniciou na vida de Pedro, ele deu a Pedro uma oportunidade. Como eu disse anteriormente, Jesus, sendo a parte ofendida, ele foi buscar a reconciliação. E é isso que Deus faz conosco, meus irmãos, nos dias de hoje. Somente você, somente eu, na minha vida eu sei quantas e quantas oportunidades que Deus já me deu e como eu já joguei no lixo, já desperdicei. Você conhece o seu histórico familiar, você conhece a sua vida em todas as áreas. Você sabe todas as oportunidades que o Senhor Deus colocou diante de ti e muitas delas você simplesmente descartou, você simplesmente não soube aproveitar. Você seguiu, nós seguimos a nossa vida vivendo de uma forma completamente aleatória, não crendo, não vivendo, não desfrutando a plenitude daquilo que Deus tem para nós. E meus irmãos, eu aprendo aqui com Pedro que, assim como diante de todo esse histórico, diante de toda a vida de Pedro, todos esses exemplos que eu dei, dessas experiências que ele teve com o Senhor Jesus, e então ele chega em um momento crucial, ele falhou miseravelmente, o Senhor Jesus restaura a vida dele, e ele começa a ser usado de uma forma extraordinária. Eu percebo que o Senhor, assim como Pedro, ele nos chama e ele sempre está pronto a nos dar uma oportunidade, meus irmãos. Deus, ele quer fazer conosco aquilo que ele fez com Pedro. Ele quer estabelecer no nosso coração novamente um propósito. E através desse propósito, através da compreensão desse propósito, nós podemos ser cheios do Espírito Santo e nós podemos fazer a diferença no reino de Deus, sendo usados por Ele para alcançar vidas, para curar vidas, para levar palavras a pessoas. Nós só podemos fazer isso se nós estivermos cheios do Espírito Santo. E Deus está sempre pronto a nos dar uma oportunidade para isso. Independente do que aconteceu na sua vida, meu irmão. Independente dos caminhos que você tem trilhado. Independente do tamanho do erro que você tenha cometido na sua vida, coisas muitas vezes que você pensa ser irreparável, talvez um erro que você cometeu há anos atrás e que você se pune por isso até hoje. Você se sente indigno, você se sente sujo, você sente que esse erro seu deixa você completamente estagnado, você sente que esse erro te paralisa. Mas, meu irmão, o Senhor hoje, Ele quer que você observe que Ele está sempre nos dando oportunidades para sermos curados e sermos usados por Ele. Nós tivemos agora um retiro de jovens e adolescentes, eu não quero fugir muito da palavra, mas nós tivemos ali uma ministração do pastor Neto, o pastor que esteve conosco ali nesse retiro, e ele tratou conosco sobre um tema muito importante. Ele tratou conosco sobre convicção, sobre identidade. E ele disse que o problema, um dos maiores problemas da nossa geração, e eu digo a nossa geração, e eu não estou me referindo apenas a jovem adolescente, porque basta conversar com qualquer um que você percebe isso. Um dos maiores problemas da nossa geração é a falta de convicção. A gente não tem convicção daquilo que a gente quer ser, daquilo que a gente quer fazer na vida.
Ele mencionou nessa pregação que antigamente era comum, quando se fazia um apelo, as pessoas se levantavam ali, muitos levantavam as mãos, indicavam que queriam ser pastores, indicavam que queriam ser missionários, indicavam que queriam estar atuantes na obra do Senhor. E hoje essa convicção tem diminuído a cada dia que passa. Esse é um dos maiores problemas da nossa geração. E essa tamanha falta de convicção, ela ocorre nas nossas vidas, muitas vezes porque a gente não compreende a nossa identidade. E quando tratamos sobre identidade, meus irmãos, a maior característica, aquilo que deve estar gravado no seu coração, que deve estar na sua mente todos os dias, aquilo que você deve se lembrar em todos os momentos da sua vida, sejam eles bons ou ruins, é que você é filho de Deus. Deus, Ele é o seu Pai, e Ele é um Pai que está sempre pronto a conceder oportunidades para que você se relacione com Ele. E à medida que a gente compreende o amor de Deus e compreende que somos filhos, Jesus começa a trabalhar no nosso caráter. Jesus começa a nos forjar conforme a vontade dEle. E Jesus vem e nos enche com o Espírito Santo. E nós começamos a fazer a diferença no reino de Deus. Se coloque de pé, meu irmão. Você conhece a sua vida, você conhece a sua trajetória, você sabe aquilo que você muitas vezes está em falta com Deus, você sabe todas as oportunidades que Deus te deu até aqui na sua vida, e eu sei que muitos também do que estão aqui souberam aproveitar essa oportunidade, mas eu também sei que muitas pessoas convivem com uma culpa até hoje. Mas, meu querido, eu gostaria de orar agora e pedir para que o Espírito Santo, Ele deixe bem claro isso no nosso coração e na nossa mente, sobre esse zelo, sobre esse cuidado, sobre esse amor de Deus sobre ti. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, Pai, que ela possa, Senhor Deus, transformar a nossa vida, Jesus. Deus, Pai, que nós possamos entender, Senhor, todas as oportunidades que o Senhor concede em nossas vidas. Que nós possamos aqui, Senhor, através da vida de Pedro, conhecendo, Pai, e vendo todos esses exemplos e tudo aquilo que o Senhor fez na vida dele. Que nós possamos, ó Pai, entender que nós, como filhos, o Senhor também está disposto, ó Pai, a fazer o mesmo conosco, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ter essa compreensão, ó Pai, de todas as oportunidades, Senhor, que o Senhor tem dado a nós e que nós possamos aproveitar, ó Pai, e ter o nosso caráter transformado, o nosso caráter renovado, Senhor, por Ti. Inicia no nosso coração esse processo de cura, Senhor, esse processo de restauração, ó Pai. Que nós não venhamos, Senhor Deus, a ficar mais carregando nenhuma culpa no nosso coração, Pai, por erros que cometemos no passado, por falhas, ó Pai, por muitas vezes termos decepcionado o Senhor em momentos importantes, ó Deus, em momentos que não éramos para falhar, ó Pai, nós falhamos miseravelmente, Senhor, nos perdoa, Pai. Em nome de Jesus, restaura a nossa vida, trabalha em nós, Senhor, um caráter novo, Senhor, assim como o Senhor fez com Pedro. Trabalha no nosso caráter, ó Pai, trabalha no nosso caráter, nos faz, Senhor Jesus, ser parecidos com o Senhor, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nas nossas ações, Senhor. Nós queremos ser cheios de Ti, nós queremos, Espírito Santo, andar junto contigo, ser cheios do Senhor, e assim como Pedro, ó Pai, poder olhar para alguém que está enfermo, poder olhar para alguém que está precisando de uma palavra e ter algo para oferecer a essas pessoas, ó Pai. Não algo de nós mesmos, não algo que nós produzimos, mas algo que o Senhor coloca em nós, ó Pai. Espírito Santo, nos enche do Teu poder, Senhor. Transforma o nosso coração, tira todo o peso, toda
a mágoa, toda a culpa, toda a dor, Senhor, e que nós possamos entender a Tua oportunidade para nós hoje, Senhor, e sairmos daqui diferentes, ó Pai, é o que eu oro, em nome de Jesus, amém.